Olá, tudo bom? Bem-vindo para você que está aqui no YouTube e para você que está aqui no Instagram comigo. Hoje o papo é para nós psicólogas, né? E nós vamos falar, eu vou explicar para vocês o que é ser um psicólogo além do consultório, né? É uma reflexão que eu fiz depois de 10 anos, 11 anos de experiência, morando fora do país. Eu pensei, o que seria ser uma psicóloga além do consultório, né? Eu percebi que ser psicólogo, além do consultório, é algo extremamente fundamental para que a gente possa ter o nosso consultório, seja online ou físico, cheio de clientes. Para que a gente possa, como psicólogos, realizar a nossa missão realmente de ajudar pessoas emocionalmente. Nós somos profissionais que cuidamos da saúde emocional das pessoas, da humanidade. Eu acho que é um dos melhores, além dos médicos, eu acho que é um dos melhores serviços. Eu gostaria, até pensei em ser médica, mas como eu vi que eu não tinha o desejo de mexer com sangue, então eu logo em seguida fui trabalhar mesmo na área de psicologia. Então, eu não sou médica do corpo físico, mas eu posso me considerar uma médica, né? Se eu posso falar assim, da saúde emocional, da psique humana. Eu acho que isso é muito fantástico. Mas nós também somos médicos e especialistas, entre aspas, né, da saúde emocional, psicólogos. Olá, seja bem-vinda. E nós somos psicólogos da saúde emocional das pessoas. E às vezes isso, quando a gente tá no início da nossa carreira, ou às vezes a gente tá no meio, a gente já não começa logo no consultório, isso parece um grande desafio, né? Como é que a gente vai fazer para poder realmente colocar aquilo que nós somos, a minha individualidade, como é que eu faço para colocar a minha individualidade como psicóloga no mundo e conseguir, assim, ter bastante clientes, ou conseguir agir, ajudar as pessoas de forma eficaz. Como que eu vou conseguir ser reconhecida pelo meu trabalho? São tantas possibilidades e, ao mesmo tempo, um caminho tão incerto que parece muito difícil a gente conseguir realmente ser reconhecida pela nossa profissão e conseguir realmente trabalhar de forma honesta, justa e conseguir viver disso, não é verdade? Conseguir viver disso, ter o nosso consultório. Eu sempre fui aquela psicóloga que idealizava, né, aquele consultório com aquela cadeira, com aquela poltrona. Eu sempre fui assim. Eu também me considero médica da alma sendo terapeuta. Isso mesmo. Eu também me considero isso. Porque da psique humana, gente, é tão gratificante. Não tem nada mais gratificante, né, psis, né, terapeutas, do que você poder apoiar uma pessoa no momento que ela tá sofrendo. Quando você apoia uma pessoa que acabou de viver um luto, quando você apoia uma mulher que acabou de viver um processo de traição e de separação, quando você ajuda uma mãe que deseja, não sabe como lidar com os filhos, tá num conflito no casamento. Gente, você entra, você não cuida só daquela pessoa, você cuida daquela família, você cuida daquela casa, você cuida do trabalho dela, né? É um trabalho que se expande muito, né? É uma mulher, eu trabalho muito com mulheres, né? Então, assim, é uma mãe e uma mulher que vai ser melhor mãe, que vai ser uma melhor amiga, que vai ser uma melhor esposa, que vai ser mais feliz, que vai sorrir para a pessoa do supermercado, né? Então é a melhor coisa do mundo. Eu sou apaixonada pela psicologia. Eu sou apaixonada pela psicologia. Só que é muito interessante, gente. Eu achei que foi muito interessante ter vindo essa nova legislação, que não foi tão nova assim, do Conselho Federal de Psicologia, falando sobre a nossa divulgação, sobre o marketing, né? Porque ali, no fundo, não falou nada com nada. Mas pra mim, na minha opinião, não falou nada com nada. Porque não foi muito claro, falou aquilo que a gente não pode fazer pra gente ter muita ética, repetiu muitas vezes a ética, e eu acho que esse é o grande fantasma de muitos psicólogos, né? Como é que eu posso atrair mais clientes de forma ética? Como é que eu posso falar nas redes sociais sem perder a minha identidade de forma ética? Como é que eu posso ajudar as pessoas de forma ética? Né? Como é que eu vou prometer uma transformação? Como é que eu vou falar que eu ajudo as pessoas se
se eu não posso prometer nada, né? Ou da forma ética. Eu achei muito interessante que tem uma psicóloga muito conhecida que, vira e mexe, às vezes eu entro nos stories dela, ela falou, mediante a esse termo do CFP, do Conselho de Psicologia, eu vou tirar o meu termo psi do meu Instagram. E eu achei isso muito interessante. Antes eu não colocava. Nunca pra mim, levantar uma bandeira de que eu era psicóloga foi essencial. Pra mim nunca foi. Nunca foi essencial levantar. Tanto que se você for olhar no meu perfil, não tem o meu CRP. E eu tenho meu CRP ativo. Meu CRP tá ativo. Eu pago todo ano. Aquela coisa cara. Eu pago, né? O CRP. Por quê? Porque é uma lei. É importante disso. Eu tô ali, né? Mas o que é importante mesmo é o conhecimento, a experiência, né? O conhecimento, a experiência e o cliente. São essas 3 coisas que são fundamentais para você ser um psicólogo além do consultório. É a experiência, vou até anotar aqui, que isso aqui surgiu agora, experiência, que é a experiência que você tem e que você traz para o seu cliente, né? O conhecimento, porque a gente precisa do conhecimento teórico, né? É necessário, você não é um terapeuta se você não unir a experiência com o conhecimento teórico. Você não é um terapeuta de sucesso se você não conseguir unir esses dois. E o cliente, né? A pessoa, a mulher, a criança, o adulto, o idoso que você atende. É isso que é importante, são essas 3 coisas. Então, gente, aquele ideal que eu tinha, foi difícil, eu tive que matar esse ideal daquele consultório lindo. Hoje eu tô aqui no meu escritório, mas na minha casa, né? Eu tenho uma sala, eu alugo salas, né, para me atender presencial aqui em Portugal. Porque o contato com as pessoas também é muito importante. Eu gosto muito do contato com as pessoas. Mas o meu serviço não é ali entre 4 paredes. O meu trabalho não está ali dentro de 4 paredes. O meu trabalho está fora de 4 paredes. O meu trabalho está fora daquele 1 a 1. É além do 1 a 1. O 1 a 1 é como se fosse, eu vou dar um paralelo, como se fosse um casal. O momento do casal. O casal, ele sai para trabalhar, ele tem uma casa, ele tem os filhos, ele tem os amigos, ele tem os avós, ele vai fazer compra, ele vai passear, ele vai ao lazer. Só que a intimidade do casal acontece lá no quarto. Então, é o momento ápice do casal, né? Então, o atendimento individual é o momento ápice do terapeuta. Eu vejo como o momento ápice do terapeuta. Mas tudo acontece, esse é só um terço, é muito pequeno, né? É muito pequeno sobre a vida do psicólogo, sobre a vida do terapeuta, sobre todo o fluxo, toda a missão que ele precisa viver na vida dele, né? Então, o que é ser um psicólogo além do consultório, para mim é muito isso. É você poder saber que tudo acontece ali, quando você, no 1 a 1. Mas você tem um momento que você vai estar com outras pessoas, que você pode dar palestras, que você pode fazer lives, que você pode fazer voluntariados, que você pode criar grupos, que você pode criar programas, que você pode criar treinamentos, que você pode escrever um livro, que você pode fazer um desafio. Gente, quanta coisa nós podemos fazer além do consultório, além do 1 a 1. Então, essa live de hoje é para falar para você, psicólogo, que na medida que você se foca, a sua missão além do consultório, a sua agenda vai ficar cheia. O seu reconhecimento vai vir. Na medida que você aprende a se posicionar como psicólogo, o seu reconhecimento vai vir. Na medida que você aprender a se focar na experiência e no cliente, né, na pessoa, o reconhecimento vai vir. Por que vai vir o reconhecimento? Porque ela vai falar assim, nossa, essa mulher, essa pessoa, esse profissional me ajudou, mudou a minha vida, me transformou. E a gente tem medo porque a gente não pode falar, né? Aquilo que acontece no consultório é muito íntimo, então a gente não pode divulgar, a gente não pode falar. Mas a gente também não... É como se fosse aquele filme secreto, né? O consultório. É como se fosse aquele filme secreto onde a gente ri internamente, a gente chora internamente, a gente também chora internamente com o cliente.
a gente ri com o cliente, a gente vibra com o cliente, a gente fica pensando, nossa, será que tomara que ele consiga realmente, tomara que ele acerte, tomara que ele consiga ser fiel. A gente vive tudo isso. A gente vive isso na vida do cliente. Não tem aquele tal afastamento que todo mundo fala, né? E isso para mim foi muito forte porque eu deixei ao longo do tempo de fazer aquele método tradicional e fui criando as estratégias que são além do consultório para trazer essa experiência. Para trazer essa experiência, mesmo com medo, mesmo que eu tenha medo, mesmo que eu tinha muito medo, gaguejando na internet, fazendo live, gravando vídeos horríveis que eu deixo lá no meu YouTube. Eu deixo horríveis lá no meu YouTube, gravando vídeos. E uma coisa que é uma objeção muito interessante que eu tive que quebrar e que eu acho que se você ainda está iniciando nas redes sociais como psicólogo, é muito importante você saber. Eu também tinha esse medo e esse bloqueio. Eu não sei se você tinha. Se você tem, esse vídeo vai ficar gravado. Você comenta aqui embaixo também aí no YouTube pra mim. Eu tinha um bloqueio porque você não resolve o problema de um... Quem entende da saúde emocional sabe que você não resolve o problema de uma pessoa com uma dica de 5, 7 minutos no YouTube. E eu falava assim, como é que eu vou colocar um título assim, como curar a ansiedade? Como sair da ansiedade em 5 passos? Como é que eu vou falar para a pessoa como superar uma traição em 3 passos? Eu tinha essas dúvidas, eu tinha esses medos, porque falava assim, a gente sabe que a pessoa não vai conseguir fazer isso em 3 passos. Então, eu achava que tinha que ser diferente. Então, quando eu gravava, eu tinha muito medo do que as pessoas iam pensar, do que os outros psicólogos iam pensar, do que os outros profissionais iam pensar, porque ia falar, já é mais uma psicóloga como se fosse se prostituindo, né, no marketing, falando sobre passos, sendo que você precisa fazer um caminho mais profundo, aprofundado da história de vida da pessoa e todos os processos e as etapas, né? Claro que tem tudo isso. Mas foi muito interessante e ao longo do tempo eu fui me permitindo, e quando você vai fazendo isso, você vai falando nas redes sociais, você vai gravando vídeos, você vai fazendo lives, você vai dando palestras, você vai vendo que às vezes a pessoa só precisa de uma pílula para um grande despertar. Talvez não seja a grande transformação, mas é para um grande despertar, né? Para um autoconhecimento maior. Às vezes a pessoa está num estado que ela só precisa de uma gota. A pessoa só está no estado que ela só precisa de uma palavra. A pessoa está numa situação que ela precisa de uma frase. E aí é a sua frase, é a sua palavra, é aquela gota, é aquele insight que você dá que a pessoa fala, eureka! É isso então que está acontecendo comigo? É isso então que se passou na minha vida. É por isso que eu tô me auto-sabotando. É por isso que eu não consigo ter um relacionamento de respeito. É por isso que eu não consigo me amar. É por isso. Então, ser psicólogo, além do consultório, é isso. Porque às vezes a pessoa só precisa de uma gota. A pessoa só precisa de uma pílula, uma palavra, uma simples palavra para que ela possa mudar a forma dela de enxergar a vida, para que ela possa ressignificar a vida dela, para que ela possa realmente, verdadeiramente encontrar novos caminhos. Quantas pessoas, na maioria das vezes, não vê possibilidades, não vê estratégias para sair, e ali você falando numa identificação, você falando um pouquinho da sua história, você pode fazer aquela pessoa ter aquele insight. Você pode fazer aquela pessoa ter aquele insight. Então, psicólogo, ser um psicólogo, um terapeuta além do consultório, é um psicólogo e um terapeuta que está focado na experiência, no conhecimento teórico e no cliente. E o que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que não importa tanto o como. Não importa como. Se vai ser palestra, se vai ser live, se vai ser vídeo, se vai ser reels. O importante é a experiência que você vai passar, é o conhecimento teórico que você tem e que você vai passar, e o cliente que vai receber tudo isso que você vai passar. Significa que não importa o como. O como é um meio. É um meio. E às vezes a gente fica tão preocupado com como
né? A gente fica tão estressada com o como se torna uma barreira tão grande. Nossa, mas tem que fazer stories. Nossa, mas tem que fazer, gravar vídeo. Nossa, mas tem que falar na internet. E eu não consigo, eu tenho medo, eu me sinto insegura. Eu não tenho certeza se eu preciso disso. Ai, eu não gosto de fazer igual todo mundo. Eu não quero fazer dancinha. Sabe, você fica tão preocupada nos estereótipos que os outros vão colocar em você. Ou de se diferenciar das outras pessoas. Sabe, você fica tão preocupado e não se esquece do que é principal. O que é ser um psicólogo além do consultório? É um psicólogo, é um terapeuta que se concentra no conhecimento, na experiência, ou seja, fazer com que aquele seu conhecimento se torne algo prático para a vida daquelas pessoas. Fazer que a sua experiência de vida e como profissional alcance a vida de muitas pessoas. É isso. Na verdade é isso. E é o cliente poder perceber, poxa, isso é para mim. É interessante porque às vezes você vai conhecendo tanto uma área, um campo da saúde mental, vamos supor no caso dos relacionamentos, como eu trabalho como um especialista de relacionamento, que às vezes as pessoas falam assim, nossa, parece que você estava falando da minha vida, parece que você estava falando de mim, né? Parece que você estava falando de mim. É interessante, parece que você estava falando de mim. Por quê? Porque nós vamos conhecendo cada aspecto daquela realidade. Se você vai falar sobre autismo, você conhece cada aspecto, você sabe o que uma mãe passa, você sabe os desafios, você sabe as etapas, você sabe do começo ao fim as estratégias que vai fazer, os pontos de partidas, o ponto de chegadas, os bloqueios. E você vai percebendo que você vai conhecendo com tanta especialidade aquilo que você vai trazendo experiência. Então, gente, o conhecimento ele é muito importante na hora de você ser um psicólogo. Mas não é um conhecimento teórico só, é um conhecimento baseado na experiência. É um conhecimento baseado na experiência. Então, se você fica preocupado, nossa, mas eu vou investir nisso, eu vou investir naquilo. Nossa, mas eu tenho medo de falar no Instagram. Nossa, eu não sei se eu criar um curso e ninguém fizer a matrícula. Será que eu devo escrever um e-book? Mas já tá tão clichê essa questão de e-book. Tem tanta gente que fez e-book. Mas, gente, a grande questão não é só. O que eu quero falar é que não é só o como. O como é um meio. É o meio que te leva a se sentir reconhecido. É um meio que te leva a ser valorizado pela experiência que você promove no seu cliente, pelo conhecimento que você traz para o seu cliente. Então, ser um psicólogo além do consultório é não ficar preso àquele set terapêutico individual de 1 a 1. Não ficar preso só de, nossa, vamos agendar porque eu posso te ajudar. É você tornar cada experiência um processo terapêutico, né? E você sabe que tem muitas teorias sobre isso. Você tornar cada experiência um processo terapêutico. Você fazer de uma live um processo, uma pílula terapêutica, né? Uma pílula terapêutica. É você fazer de um vídeo uma pílula terapêutica. É você fazer de um Reels uma pílula terapêutica. É você fazer de uma palestra uma pílula terapêutica. É você trazer experiência para essas pessoas. Faz sentido para vocês? Faz sentido para vocês? Quem tá aqui no YouTube, fala para mim aqui se faz sentido, né, para vocês. Está aqui comigo no YouTube. Faz sentido para vocês isso que eu tô falando? Porque, gente, a gente tem que sair dessa ideia. Nós mudamos depois da pandemia, foi mudada a ideia sobre psicólogo. Né? Ainda existe muito preconceito sobre a psicologia, porque a psicologia foi um conceito que foi dado para lidar com doenças, não falar sobre vida, não falar sobre saúde. Então, quando é que as pessoas estavam acostumadas a procurar um psicólogo? Quando havia uma doença, quando havia uma patologia. Mas a psicologia não é só dada de patologias, mas é também sobre desenvolvimento de vida, é sobre relação, é sobre empatia, é sobre inteligência, é sobre habilidade, é sobre conhecimento. Então é muito além, né? É sobre estilo de vida, é sobre hábitos. E se a gente não toma esse lugar para falar sobre vida, para falar sobre estilo de vida,
para falar sobre modo de vida através de uma teoria do conhecimento, de um conceito, né? Se a gente não faz uma psicoeducação, que é educar mesmo. Olha, como é que você se comunica? Como é que você se porta? Como é que você age? Como é que você deve fazer, né, para utilizar todos os recursos que você tem aí dentro de você a seu favor? Como é que você faz? Como é que você faz para utilizar todos esses recursos? Se você não ensina isso para as pessoas, e quando você fala isso para alguém, eu gosto muito desse termo, então eu já vou falando aqui que é olha, eu vou te ensinar algo hoje que para você utilizar todos os recursos que você tem a seu favor, utilizar as suas emoções a seu favor, utilizar a sua raiva a seu favor, utilizar a sua comunicação a seu favor. A pessoa fala, então não é nada muito fora que eu ainda não tenha? Sim, tem coisas que você tem, mas ainda pode ser uma semente. Ainda é uma semente que você pode ainda fazer brotar, que você pode fazer crescer, né? Então, quando a gente ser um psicólogo além do consultório é muito menos olhar para os nossos medos e nossas inseguranças, e eu sei bem o que é isso, porque eu tive que superar muitos medos e inseguranças, principalmente sobre o digital, sobre aprender, sobre marketing, sobre estratégia, sobre posicionamento e sobre o que fazer, sobre ser. É muito mais sobre ser, tá? Então, ser psicólogo é muito mais sobre ser. É muito mais sobre falar sobre aquilo que você se identifica como teoria, como experiência, como método, além do consultório, né? E só que essa questão do além do consultório é interessante, né? Porque eu não sei porque tá toda hora pausando aqui. Tá dando o que tá pausando. Mas a internet tá boa. Tá bem aqui? Vocês estão me ouvindo aqui? Tô toda hora aqui falando que tá pausando. É interessante, né, que eu fui numa festa, sábado, e a pessoa falou assim, é meio chato ficar aqui, né, com a Luciene, porque ela fica observando a gente, né? E eu falei assim, gente, não tem essa de ficar observando a gente, né? Não tem essa de ficar observando a gente. É além do consultório, mas não é ser psicólogo o tempo todo, né? Não é ser psicólogo o tempo todo. É ser psicólogo no momento do modo psicólogo, né? E é quebrar também essa ideia, né? Essa barreira de parece que o psicólogo não tem vida, que o psicólogo não vive, que o psicólogo também não sofre, que o psicólogo não se entristece, né? Que o psicólogo não tem os seus desafios. E nós temos os nossos desafios, nós temos os nossos medos, nós temos os nossos bloqueios. Né? Mas na medida que a gente sai desses medos, desses desafios e a gente leva, é como se você saísse de dentro realmente de um consultório ou de dentro da sua mente, do seu conhecimento e levasse para as outras pessoas o seu conhecimento. Na medida que você leva o seu conhecimento para as pessoas e leva esse conhecimento de forma que ela se sinta realmente tocada, né, por aquilo, o como seja uma coisa muito clara para ela, como ela vai fazer isso, né? Como eu vou poder utilizar esse conhecimento a meu favor, tá? O como é muito importante. Então eu não gosto de trazer, isso é uma coisa minha. Cada psicólogo tem o seu jeito. Eu fui descobrindo que esse era o meu jeito e é interessante porque eu tive muitos amigos que falavam muito bem, falavam muito de teoria, sabe? Falava sobre as teorias e eles gostavam de psicanálise, Lacan, e a minha abordagem é fenomenológica existencial, e aí eles pareciam muito mais inteligentes do que eu. Quando ia escrever os textos no Instagram, colocava aquelas imagens mais subjetivas e depois fazia aquele texto de reflexão, e eu falava, uau, cara, eu sou muito burra, eu acho que eu não consigo, acho que eu não sou, não é pra mim isso, né? Eu falava, nossa, eu acho que eu não, né, eu ainda tenho que aprender muito a escrever disso. E isso fez com que eu tivesse uma grande dificuldade de escrever, de comunicar, porque eu achava que eu tinha que sempre fazer um texto falando como se fosse em terceira pessoa, né? Fazendo aquelas reflexões, citando nomes, autores e coisas complexas. E isso não alcança ninguém, isso não alcança pessoas, isso não atrai clientes, isso não atrai pessoas para o seu consultório, isso não ajuda pessoas, né? Falar dessa forma. E aí eu fui percebendo que, olha, minha forma de falar é uma forma simples mesmo. A minha forma de falar meu jeito de falar sobre psicologia é parecer que eu não estou falando de psicologia, né?
É descomplicar a psicologia, descomplicar esse método ao ponto de parecer que, nossa, é assim tão fácil. Mas tem uma teoria por trás, tem um como por trás. Tá bom? Então, gente, o que é ser um psicólogo? E eu quero deixar essa missão além da terapia, além do consultório. Vamos além. Vamos utilizar uma esteira de serviços, vamos utilizar sim as mídias sociais, a internet, para poder. É como se fosse anunciar: olha, você pode ter mais saúde emocional, você pode ter uma relação saudável, você pode ser uma boa mãe, um bom pai, você pode se amar, você pode se cuidar. E se nós não fizermos isso, as outras abordagens vão ocupar esse lugar. Então você, como profissional, tem a sua missão de poder ocupar esse lugar, esse espaço, além do consultório, além do 1-a-1. O 1-a-1 é aquele momento sagrado, claro, que não vai ser divulgado, mas logo em seguida tem todo aquele momento que você pode sim conceder praticamente uma pílula para aquela pessoa, para que ela possa ser tocada, tá? Para que ela possa despertar, para que ela possa realmente dar um novo sentido e um significado para a vida dela, tá bom? Eu vou ficando por aqui, quero agradecer imensamente você que está aqui comigo no YouTube, para você que está aqui no Instagram comigo, que ouviu essa live, que esteve comigo do começo ao fim. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Beijinhos, tchau mulherada, tchau psicólogas e terapeutas, tchau!